Olá, pessoal, bom dia. Vamos tentar, né, dar a nossa aula de hoje. Deixa eu repartir a tela com vocês aqui. E isto. Vamos. O nosso objetivo, né, na aula de hoje, essa aula de hoje, é a gente trabalhar, né, a questão da série de Taylor, né? Série de Taylor por ela mesma. A gente está trabalhando a série de Taylor desde o começo, né? De um ponto de vista mais aplicado, não é? A gente pegou a série de Taylor como uma excelente oportunidade de obter aproximações de erro absoluto entre uma função e uma aproximação dela, o que nos permite ter, né, aquela aproximação, erro entre aproximação e o valor de um número, tá certo? Nós fizemos até um exemplo aí, como tivemos feito o exemplo do E, né? Do número E. Tá certo. Então, a questão ela passa necessariamente, né, por um entendimento, né, o que a gente tem feito, o que nós fizemos até aqui. É, utilizamos, né, até aqui, utilizamos a fórmula de Taylor como um excelente exemplo de, digamos assim, de como que eu diria, de estimativa para o erro absoluto, né? Ela é do tipo f em um determinado ponto x, né? Aqui perto, ela fica como um polinômio de grau n e se comete um erro, certo? Então, no momento que eu estimo o Rn de x, né? Que é f de x menos a aproximação, se eu consigo estimar isso daqui, então eu tenho eu tenho como aferir o erro, tá? Aferindo o erro, no caso, nós vimos um exemplo, no momento em que eu posso aferir o erro, a gente pegou e fez o E, né? A gente aproximou o E menos 1 mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre n fatorial. A gente conseguiu aferir isto aqui, né? Vou escrever de novo, né, que eu apaguei, tá? Deixa eu, né? Volta, não, aqui. E menos isso aqui. A gente conseguiu aferir isso daqui para um determinado n. A gente viu que isso aqui é a e elevado a x, né? Era e elevado a x com x igual a 1. A gente viu que isso aqui era menor ou igual, né? 4, né?
sobre n mais 1 fatorial. Isso aqui foi obtido, vamos dizer assim, da fórmula de Taylor, né? Aí a gente viu, bom, trabalhando o nosso exemplo da fórmula de Taylor, chegamos aqui, a gente sabe que se isso aqui for menor que 0,5 vezes 10 a menos k, né? Se isso acontecer, a gente sabe, né? É a nossa primeira aula, né? N que satisfaça esta desigualdade, né? Proporcionará uma aproximação de E com, né? hum, com k casas decimais corretas. Então a gente aproveitou, né, esse primeiro momento, esse contato inicial com a fórmula de Taylor, um contato com três funções bem simples, para fechar já aquele nosso entendimento. Por quê? Os exemplos dos livros de cálculo, eles têm esse tipo de problema. Eles têm por fundamento mostrar isso daí. O nosso entendimento desse negócio é que não estava bom. Então a gente começou fazendo isso. Portanto, até aqui, a gente trabalhou assim, num sentido algorítmico, né? Como fazer as contas, né? Efetuar contas, tá? Então aprendemos, mexemos com aquele algoritmo para determinar raízes de números naturais. Aí aproveitamos para ver como é que ele é usado para determinar número de casas decimais corretas, né? Então, o nosso entendimento ele está sendo muito algorítmico, é muito fazer conta. E isso vai, né, nesse momento, nos levar para uma aula, nessa aula de hoje, nós vamos ser menos algorítmicos, né? Nós vamos ser mais dialéticos, né? Nós trabalharemos mais nesse sentido dialético, que é o que é mais acostumado, né? A escola moderna, ela se tornou muito dialética e pouco algorítmica, né? Dando essa dualidade, né? Que é uma dualidade até certo ponto indesejável, na minha opinião, tá? Muito bem. Vamos anunciar aqui, eu vou utilizar, né? Nós vamos utilizar aqui no nosso material, deixa eu só pegar aqui no nosso livro. Hum, hum, aqui não. A gente pediu esse texto aqui, né? Está usando ele. É o livro do Lang, né? Então, esse trecho do livro do Lang eu mandei para vocês, tá? Então, a gente vai fazer uma demonstração da fórmula, que é esse teorema 1, tá? O teorema 2 e o teorema 4. Nós vamos demonstrar esses teoremas, tá? No esquema do Lang, tá? No esquema do livro, do jeito que ele faz aí.
Esse é o objetivo, então, dessa aula de hoje. Ok? Depois a gente volta aí. Eu vou enunciar aqui da forma mais rápida possível, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, primeiro teorema, então, a fórmula, né? Ele diz assim, ó, seja f de AB em R uma função n mais 1 continuamente diferenciável. Então, o que acontece? F de B, o cara lá da frente, é o F de A, mais F' de A sobre 1 fatorial, B menos A, mais Fn de A sobre N fatorial, B menos A, mais Rn, tá? Onde Rn, que é chamado resto ou termo complementar, é dado por Rn, nesse primeiro momento, é essa integral aqui, integral de A até B, Fn mais 1 de T, sobre N fatorial, B menos A elevado a N, quer dizer, B menos T. B menos T elevado a N dt. Certo? Então, esse é o teorema 1. Que é a fórmula de Taylor do jeito que está no Lang. O único ajuste que eu estou fazendo é que o Lang, ele determina o resto chamando o próximo inteiro que vem na frente, né? O polinômio aqui tem grau n. Aí ele bota Rn mais 1. Eu digo que o resto que está aqui, ele diz respeito ao grau deste polinômio que está aqui, do jeito que o Leibniz faz, tá? Eu acho que é mais fácil da gente fixar. Gosto muito do texto do Lang, é muito enxuto, mas ele tem essas coisas que a gente tem que ir acertando, tá bom? O teorema 2, ele diz, né? Teorema 2, ele diz, basicamente, né? Com as hipóteses. Ele complementa o teorema 1, né? Do teorema 1, existe se no intervalo AB, tal que Rn é dado, Rn é igual Fn mais 1 de xi sobre n mais 1 fatorial, b menos a n mais 1. Tá? E se Mn for tal que é o limitante, né, do valor absoluto da n mais 1ª derivada, né? N mais 1, né, no caso. Para todo x pertencente a AB, né? Então, o que é que vai acontecer?
você terá que o Rn em valor absoluto, em módulo, né? Rn será dominado por Mn, tá? B menos A elevado a N mais 1 dividido, né? Que é N mais 1, dividido por N mais 1 fatorial, tá? Então, olha só, a fórmula de Taylor fornecendo, né, uma estimativa para o erro absoluto, tá? Aquela estimativa que a gente vê o livro do Leighton de usar, tá? Nós vamos deduzir essa fórmula. Eu vou fazer como Lang, porque além de ser o texto que eu pedi que vocês lessem, né? Depois nós vamos ver o Teorema 4 nessa listagem. Eu estou enunciando do jeito que está no texto do Lang, porque ele vai falar de um teorema de unicidade. Cada função, um ponto onde ela tem todas essas derivadas, né, se ela for continuamente diferenciável, n mais 1 vezes, né, ela tem uma fórmula de Taylor. E essa fórmula de Taylor é única, tá certo? E essa unicidade me permite ir atrás do polinômio de Taylor, independente de eu ficar fazendo essas derivadas. E você vai ver isso na prática, tá? Não hoje, mas a gente vai ver. Então, essa aí é, portanto, a gente pode juntar, né? Eu poderia juntar esses teoremas num só, fazendo, né, A, B e o B, A mais H, né? Esse intervalo aqui tem um comprimento H. Poderia reenunciar tudo isso aí, como está no livro do Leighton, né? E escrever como o Lang faz, teorema 3, né? Sob as hipóteses, né? E considerações dos teoremas 1 e 2 acima, né? Temos resumir os dois teoremas juntos, né? Que o F de A mais H é o F de A mais o F' de H mais o Fn de A sobre N fatorial H elevado a N mais Rn de H, onde se tem a estimativa módulo de Rn de H dominada, né? O Rn de H ele é dominado por Mn mais 1, H elevado a N mais 1, sobre N mais 1 fatorial. Tá bom? Então, você tem o polinômio de grau N, que aproxima a função ali perto do ponto A, e o erro absoluto que é cometido é dominado por esse valor aqui, ó. Um valor máximo da função derivada N mais 1, tá? Multiplicado por H elevado a N mais 1, dividido por N mais 1 fatorial. Que é o que a gente andou usando aqui, né? Inclusive nos exemplos do Leighton, ok? Aí, se você ainda quiser, né, aquela modificação que a gente viu ainda, se você quiser, né, A sendo o zero e o H substituindo por X, né, aquela aproximação em torno da origem, né? Ó, o A ficou aqui, o B aqui. Você pode escrever que f de x, né, é o f de zero mais o f' de zero x mais o f2' de zero sobre 2 fatorial x2 mais o fn, né, de zero sobre n fatorial xn mais o rn de x. E o que que acontece? O Rn é dominado, né,
pelo máximo atingido pela derivada de ordem n mais 1. Rn de x, ele fica dominado por n mais 1, x n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Sempre isso, tá bom? E aí é aquela história, né? Se por acaso, né, essa constante aí, em um determinado intervalo, né, eu conseguir provar que fazendo n crescer, isso aqui vai para zero, aí entra aquela história da série, né? Aí fica aquela série, você vai ficar com f de x igual a somatória, né? N vai do zero, né? Até mais infinito, né? Fn de zero sobre n fatorial, x elevado a n. Tá certo? Mas é claro que aí eu tenho que garantir que isso aqui vai convergir. Normalmente isso vai acontecer para x em um determinado intervalo, tá? Normalmente. Aqui seria já a série de Taylor. Nós comentamos sobre isso já. E, finalmente, a coisa mais importante dentro desse esquema, né, que a gente está trabalhando, a gente não poderia deixar para lá, é essa questão da unicidade, porque não tem só um jeito de eu fazer. Eu te ensinei esse jeito aí da gente fazer derivando, né? A gente vai pega a função, vai derivando a função, vai montando a série. Tivemos sorte. Tivemos sorte. Por quê? Tivemos exponencial, seno e cosseno. Você vai ver que a coisa não muda de figura se você sair desse trio. Tá? Então é importante esse teorema de unicidade que a gente vai pôr aqui. O enunciado do Lang aqui está perfeito. Seja f menos bb, né? Está feito para o entorno da origem, tá, gente? Uma função n mais 1 continuamente diferenciável, tá? E suponho que existam constantes reais a zero, a 1, a n, as que f de x possa ser escrita em torno da origem assim, ó, a zero mais a 1, né? A 1 de x, a 1x mais a 2x, 2 mais a n, xn, tá? Mais uma função g de x, onde g satisfaz g de x, olha lá a estimativa, ela é dominada por isso, né? Na prática, o que está dizendo aí? Na prática, está dizendo, né? Quando você vê isso aqui, você está dizendo na prática que g de x sobre x elevado a n, se eu fizer x tender para zero, isso aqui vai para zero, tá? É o limite disso aqui. Esse é zero, então esse aqui é zero. Ok? Eu estou dizendo, em outras palavras, tá? Em outras palavras, G é um infinitésimo
de ordem n, tá? Menor que n, tá? Na realidade, pode tirar esse menor daí, ok? Então, é um erro pequeno, tá? Bem pequeno. E aí, se isso for satisfeito, né? Vamos voltar aí à leitura, né? Suponha que existam essas constantes que satisfazem isso daí, que a gente comentou rapidamente aí. Aí, a conclusão é a seguinte. Aqui C é uma constante positiva, né? Para todo x pertencente ao intervalo menos bb. Então, conclusão é que cada uma dessas constantes, na realidade, é aquele coeficiente da fórmula de Taylor. É o coeficiente de Taylor, né? Tá? O AK é o coeficiente de Taylor. Na prática, isso aqui está dizendo para mim o seguinte: olha, se você arranjar uma representação nessa forma polinomial que apresente um resíduo, né, ou um erro, ou um termo complementar aqui, uma função dominada dessa forma, então esta aqui é a própria série de Taylor. Eu não preciso pegar a função e sair remexendo, fazendo as derivadas de novo, tá? Na prática é isso que ele quer dizer. Então foi esse o objetivo da aula de hoje, né? A gente demonstrar essa fase aí. E para eu fazer a demonstração, as demonstrações não vão ficar muito complicadas, mas eu preciso só tecer mais uns comentários, né? Comentários para as demonstrações. Coisas que a gente vai usar, tá, pessoal? Olha, primeiro de tudo, teorema fundamental do cálculo, que você aprendeu lá no cálculo 1. O teorema fundamental do cálculo, ele afirma apenas o seguinte: você tem um intervalo AB, né? Pode ser assim ele. Se você tiver uma função derivável aqui nesse intervalo, né? Se f de AB, né? Em R derivável, e a derivada, né? Pode ser derivável com derivada contínua, para facilitar. Então, você sabe que f de B menos f de A é a integral de A até B do f' de t dt. Essa é uma versão, né, do teorema fundamental. Essa é uma versão. Tem outra versão que deriva, né, a integral, mas essa é uma versão. Preciso lembrar do teorema fundamental do cálculo, pelo menos dessa versão. Uma segunda coisa que eu preciso me lembrar é do chamado teorema de Bolzano-Weierstrass. O nome é meio pomposo, né? Graças a esses matemáticos aí, mas ele diz respeito apenas ao seguinte: se você tiver uma função contínua, né? Toda função contínua no intervalo fechado, ela atinge o seu máximo e o seu mínimo, tá? Quer dizer, vou fazer um desenho aqui, depois eu escrevo, tá? Você tem a sua função, né? Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Tem um ponto que é o ponto de máximo e tem um ponto que é o ponto de mínimo, tá?
dentro do domínio dela, ela atinge o seu valor máximo, o seu valor mínimo, ok? Então, eu anotei aqui um enunciado razoável disso, para a gente poder usar, né? Escrever assim, seja f de AB em R, tem que ser intervalo fechado, tá, gente? Tá? Uma função contínua. Tá? Então, existem alfa e beta em AB, tá ok, né? F de x é maior ou igual que f de alfa e é menor ou igual que o f de beta, onde o f de alfa é o máximo do f de x, tal que x pertence a AB, o valor máximo. E o f de b é o valor mínimo do f de x, tal que x pertence a AB, tá? Do jeito que eu desenhei. Aqui seria então o alfa, aqui seria o beta, tá bom? Toda função contínua no intervalo fechado atinge o seu máximo e o seu mínimo, tá? O máximo valor dela é alcançado por um ponto do domínio. Ela tem um valor do domínio que aquele valor, a função atua ali e chega no máximo, tá bom? Outra forma de dizer, toda função contínua no intervalo fechado é limitada, né? São várias formas de você dizer. E, finalmente, a gente precisa lembrar, né? Um detalhe, esse teorema, né? Esses teoremas, eu não sei o teorema fundamental, talvez haja um esboço de prova do teorema fundamental no cálculo 1, né? Mas esse teorema de Bolzano-Bastos, ele não é demonstrado, ele, quando muito o professor fala a respeito, tá? É que nem esse que eu vou falar agora, que é o chamado teorema do valor intermediário, tá? O que é isso? O teorema do valor intermediário, ele já fala para mim o seguinte, ele quer dizer o seguinte, você tem uma função, vamos supor, está aqui sua função definida aí no intervalo, vamos supor que é o A, que é o B, supor que ela é assim, né? Então, eu tenho aqui o f de A, no início, supondo que ela é assim, né? Tipo crescente, que é o f de B. O que ele diz é o seguinte, se eu tiver, né, dois valores, né, f de A e f de B, que estão no domínio, aqui a gente poderia até pensar num domínio assim, tá? Você não tem nenhum problema se você pensar aqui no intervalo assim, fechado. Se você pegar alguém aqui, né, eta, então ele diz o seguinte, olha, eu te garanto que esse cara é a imagem de alguém, tá? Todo mundo entre f de A e f de B, se o f de A é menor que o f de B, qualquer cara entre f de A e f de B é imagem de alguém do domínio da função, tá? Uma outra forma de dizer é a imagem de uma função contínua, né? A imagem de um intervalo por uma função contínua é outro intervalo, tá aqui ele, tá? Então, seja f de AB em R contínua
tal que f de A menor que f de B. Se existir, se, né, melhor dizendo, tivermos, né, eta tal que eta é maior que f de A menor que f de B, então existe psi pertencente ao intervalo AB, aberto, tal que f de psi é o eta. Esse teorema eu já tinha comentado com vocês, porque ele garante existência. É um teorema de existência, né? Ele é um teorema de existência, na realidade. Ele diz que para a equação f de x igual a eta, entre outras coisas, existe a raiz psi, né? É uma equação que está dizendo que existe uma raiz aqui, ok? Então, ele é um teorema de existência. A gente usou ele aqui, né, naquela fala sobre a raiz quadrada, porque ele, entre outras palavras, ele serve para a gente trabalhar questões de existência. Olha, pega a função f de 0 a 4 em R, que a cada x associa f de x igual a x quadrado menos 2. Né? Essa é uma função contínua, é um polinômio, né? Aí, o que que acontece? F de 1, se você fizer a conta, olha, f de 1 vai dar 1 ao quadrado menos 2, que é menos 1, que é negativo. F de 2 vai dar 2 ao quadrado menos 2, que é 4 menos 2 é 2, que é positivo. Certo? Então, está aqui. A função, tentar fazer um pequeno esboço, né? Ela vem, né? Tá, tá, aqui. Ela vai passar aqui, né? E vai passar aqui. Não, bem aqui. Vou fazer isso aqui. Isso é o 1, isso é o 2. Olha, o f do 1 era um valor negativo, menos 1. O f do 2 é um valor positivo, 4. Tá? Ele está dizendo, existe psi pertencente ao intervalo 1, 2, tal que f de psi é igual a 0. Tá? Tá aqui o cara. Ela é uma função contínua no intervalo 1, 2. Tá? Contínua e crescente, né, no caso. Então, você vê aí facilmente a existência de f de xi igual a 0. Quando você escreve isso aqui de novo, você vai ter que xi ao quadrado menos 2 é 0. Isso quer dizer que xi ao quadrado é igual a 2. Ou que o xi é a raiz positiva do 2, porque ele está maior que 0, no caso. Tá? Então, ele está... Esse teorema, esse aqui é uma outra forma de eu dizer que existe a raiz de 2, né? É um cara que fica entre o 1 e o 2. Lembra que a gente usou isso aí para localizar aquele valor inicial do nosso algoritmo? Então, o teorema do valor intermediário ele é muito utilizado para localizar as raízes, tá? Ele localiza as raízes, ok? Muito bem. Então, esses três teoremas, eles são muito utilizados aqui. Nós vamos utilizar. Por isso que eu chamei a atenção deles. Nós vamos precisar deles três, tá bom? Então, vamos começar. O teorema 1, né? Vamos passar para a demonstração, então.
Demonstrações. Olha só, vamos, não é? Deixa eu só colocar meu caderninho aqui para não me perder com as contas, tá? Vou botar ele aqui do meu lado. Muito bem. Teorema 1, né? Vamos começar com ele. Olha, você está com uma função A, B, aquilo que eu desenhei ainda agora, né? Então, você tem que f de B, né? Menos f de A, ele é igual à integral de A até B do f' de t dt. Teorema fundamental do cálculo afirma isso. A função f ela é tida como uma função que tem n mais 1 derivadas e todas as derivadas são contínuas. A função f' de t é uma função contínua, portanto, integrável está valendo a fórmula do teorema fundamental. E aí você tem isso daí. O que a gente faz agora? A gente integra por parte. Tá? Vou integrar por parte. Parte. Esse lado aqui. E aí, o que eu vou encontrar? Vou fazer U igual a f' de t. E o dv vai ser o dt. É claro aqui que o du vai ser f2' de t dt. Né? E o v poderia ser t apenas. Ou então t somado com uma constante. No meu caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar essa constante aqui. Veja que aí você tem... É aqui que está o truque, tá? O truque está aqui. Eu escolhi uma constante esperta para fazer minha conta. É menos b mais t. Tá? Bem, então vamos lá. Vamos fazer a conta. Integral por partes, né? F de b menos f de a é igual o v, né? Menos b menos t f' de t de ab mais a integral, né? De a até b de b menos t f' de t dt. Vamos lá. Continua. F de b menos f de a vai dar. No b, isso aqui dá zero. Menos no a, que vai dar, então, b menos a, f' de a, mais a integral de a até b, b menos t, f' de t dt. Ou seja, essa primeira etapa a gente escreveu aí que o f de b é igual ao f de a mais b menos a f' de a mais a integral. Tá bom? Observa que isso aí, né? Se você for lá no enunciado, se você pegar lá no Lang, né? Vamos pegar aqui o Lang rapidinho, para ser mais rápido, né? Pegar ele pronto aqui. Se você observar, chamar ele aqui que é mais rápido que eu pedi todo mundo, né? Tá aqui a fórmula, olha aí. Essa é a fórmula, né? Essa é a fórmula para o n igual a 1, tá bom? Ok? É que ele para no n menos 1, tá bom, pessoal? Então ele dá essa confusãozinha, aparente confusão. Mas essa é a fórmula para o n igual a 1. Tá aqui o R1, tá bom? Esse seria o R1.
Ok? A fórmula do teorema fundamental do cálculo seria o n igual a zero, tá? E essa integração que nós fizemos me dá a fórmula para o n igual a 1, ok? Eu vou fazer mais uma vez esse truque para fixar como é que é, né? Nós vamos integrar por partes essa criança aqui. Então, vamos lá. Integra por partes. Então, o vai ser f 2' de t, né? E o dv, b menos t, dt. Claro que o du vai ser o f 3' de t dt. E o v menos b menos t ao quadrado sobre 2. Pode derivar que dá certinho, tá? O 2 cancela o 2 e esse menos vai ser cancelado com a derivada do menos t, que é menos 1, tá? Vira b menos t dt. Ok? Aí bota tudo, vamos lá. Escreve. Eu vou ter f de b igual a f de a mais b menos a, f' de a, mais, né, menos b menos t ao quadrado sobre 2, f 2' de t, de a até b, mais a integral de a até b, né, de b menos t ao quadrado sobre 2, f 3' de t dt. Observa que no b isso aqui dá zero, menos ele no a, vai ficar escrito, na realidade, vai ficar escrito que o f de b é o f de a, mais b menos a, f' de a, mais b menos a ao quadrado sobre 2, f 2' de a, mais a integral que está aí. F dt. Ok? Então, aí já é ela para n igual a 2, né? Então, você vê que é só ir fazendo essa integração. O que se pode fazer, né, para a gente não perder muito tempo, é encaminhar você agora que está explicado qual é o truque, você dá uma lida no livro. Ou então, a gente prosseguir fazendo a indução, né? Vamos supor que eu cheguei até o n menos 1, ou n, como é que fica o n mais 1, né? Essa é uma saída, tá bom? Nós vamos falar depois sobre o princípio de indução, tá? O que eu estou dizendo é que a gente poderia adotar o seguinte critério, né? Eu não falei ainda, a gente vai falar, mas como está esclarecido que inicia certo a fórmula, eu posso passar aqui para o passo indutivo, que é aquele que a gente usa para usar o princípio de indução, tá? Eu vou supor que eu já fiz, né? Supor que o f de b é igual ao f de a mais o b menos a f' de a mais papapá. E aí eu cheguei em b menos a elevado a n sobre n fatorial fn de a, mais quem tem que estar aqui? Quem tem que estar aqui é b menos t elevado a n sobre n fn mais 1 de t dt. Aí eu vou empregar o meio, né? Tá valendo o que eu fiz até aqui para n, né? Vale para n. Vou provar que também vale para n mais 1.
É o tal do passo indutivo, que é nada mais, nada menos que aplicar o truquezinho que a gente aprendeu lá em cima aqui nessa integral agora. Integrar por partes. O que é que eu vou fazer? O fn mais 1, né, de t dv é o b menos t elevado a n sobre n fatorial, né? N fatorial. É isso? Ah, é n fatorial, né, pessoal? É n fatorial. Quer ver? Vamos lá em cima. Eu tinha exatamente. Eu parei no 2, né? Era o 2 fatorial que estava aqui. Então, aqui é o n fatorial. Aí, o que vai acontecer? Du Fn mais 2 de t dt. V vai ser menos b menos t n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Observa que se eu derivar, né, n mais 1 mata o n mais 1 da frente, fica um n fatorial, b menos t elevado a n. O menos 1 daqui vai matar esse menos aqui na hora de derivar. E aí, como é que eu escrevo? O f de b, eu vou botar aqui assim para simplificar a minha vida, f de b é o polinômio, né, de Taylor de ordem n, né, de b menos a, que está ali, mais o v, né, menos b menos t elevado a n mais 1 sobre n mais 1, f n mais 1 de t, de a até b, mais a integral, né, de a até b de b menos t elevado a n mais 1, n mais 1 fatorial, fn mais 2 de t dt. Claro, né, que bem aqui no B dá zero, menos o cara no A. Vai ficar f de B, né, que é o polinômio em B menos A, que já estava aí, mais um termo que vai ser B menos A elevado a N mais 1, né? Ah, outra coisa, isso aqui era um fatorial, tá, pessoal? Desculpa. N mais 1 fatorial, Fn mais 1 de A, mais a integral, né? B menos T, N mais 1, N mais 1 fatorial, Fn mais 2 P do T. Com isso aí, você já conclui que para todo N a fórmula é válida, tá? Você provou que para N igual a 1 funciona. No caso, para 0 a gente provou, para 1 provou, para 2 provou. Fez o passo indutivo, funcionou? Então pronto. A fórmula, né? Você conclui pelo princípio de indução, né? Pelo princípio de indução, você conclui que a fórmula é válida, ou seja, você vai ter f de B é igual a f de A mais f' de A, né? B menos A mais Fn de A sobre N fatorial B menos A N mais Rn, onde o Rn é igual a integral de A até B de Fn mais 1 de T sobre N mais 1 fatorial, B
menos t elevado a n, né, dt. Desculpa, aqui está errado. Bem aqui é um n fatorial. Tá bom? Então é isso que a gente acabou provando aí por indução. Tá bom? E esse, então, é a fórmula, está provado pelo princípio de indução, que ela tem que ser desse jeito. Em alguns livros você vai ver isso aí chamado fórmula de Taylor com resto integral, tá? Ela é muito útil porque, de repente, você conhece um polinômio esperto e, quando você integra ele, você arranja a fórmula de Taylor. Nós vamos fazer isso, tá? Com relação ao Teorema 2, é só partir daí, tá bom? O Teorema 2, ele não tem muito segredo, né? O Teorema 2, ele vai partir daqui. Vamos lá ver como é que faz. Vamos mexer agora com a demonstração do Teorema 2. Eu vou usar, essencialmente, essa fórmula. Tudo começa pelo pelo simples fato da função, né? A f n mais 1 de x é contínua no intervalo AB. O fato dela ser contínua, né? Logo, pelo teorema de Bolzano-Vastas, que a gente falou lá em cima, ela atinge seu máximo e seu mínimo em AB. Isto é, existem U e V dentro do intervalo AB, né? Tal que vai acontecer. Essa criatura, qualquer valor f n mais 1 de t, é dominado pelo valor máximo, que é uma imagem, é um f mais n mais 1 de u, e é maior do que o menor valor que é atingido no ponto V. Tá? Existe lá no intervalo AB dois caras, o U e o V, em que um é o valor mais alto da função, o outro é o valor mais baixo da função. Tá? Ora, se isso é verdade, então o que que acontece? Eu vou multiplicar isso aqui, né? Multiplica por b menos t elevado a n sobre n fatorial, né? Então, você vai ter aí, ó, b menos t elevado a n sobre n fatorial, f n mais 1 de v, menor ou igual que b menos t elevado a n sobre n fatorial, f n mais 1 de t, menor ou igual que b menos t elevado a n, n fatorial, f n mais 1 de u, tá? E aí a gente faz o seguinte, agora integra todo mundo, né, de A até B. Fazendo isso, você chega... Isso aqui é uma constante, né? Ela fica sozinha aqui por enquanto. F n mais 1 de V, é um valor fixo, não depende de t. Aqui você vai ter a integral de A até B do b menos t na n sobre n fatorial dt, menor ou igual que a integral de A até B do b menos t n sobre n fatorial f n mais 1 de t dt menor ou igual que o f n mais 1 de u integral de A até B do b menos t
elevado a n sobre n fatorial dt. Aqui está o nosso, né, nosso amigão, o Rn, né, do teorema 1. E você está vendo aqui essa integral, né? Eu passei demais agora, desculpa. Vamos lá. Integral, ela se repete lá. Isso aqui é o quê? Né? Você sabe que isso aqui é, integrando isso aqui, a gente veio integrando essa função, né? A primitiva disso aí vai ser menos, né? B menos t elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Isso aí entre A e B. Que vai me dar, né? Em B dá zero, vai dar B menos A elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Vamos subir, né? Que aqui já encostou. N mais 1 fatorial. Vamos lá. N mais 1 fatorial. Ok? Portanto, eu posso reescrever as desigualdades assim, né? B menos A, né? N mais 1, F N, né? Mais 1 de V sobre N mais 1 fatorial. Isso é menor ou igual que o Rn, que é menor ou igual que o Fn mais 1 de U sobre N mais 1 fatorial. B menos A elevado a N mais 1. Não é isso? É só substituir a integral. Vou voltar lá em cima só para você ver rapidinho. Ó, a integral é a mesma, aqui eu calculei e botei aqui. Aí a gente ficou com essa expressão Rn. E olha só, ocorre, ocorre que Fn mais 1 de x sobre n mais 1 fatorial, b menos a elevado a n mais 1, é função contínua em intervalo AB. Então, esse cara que está entre duas imagens de uma função contínua, ele também é da imagem, tá? Então, pelo teorema do valor intermediário, existe xi em AB, tal que, né? Existe xi tal que o meu Rn, né? É igual, né, a Fn mais 1 de xi sobre n mais 1 fatorial b menos a elevado a n mais 1, provando o que eu queria, olha, que eu tinha afirmado desde o começo, tá? Podia ter feito uma demonstração imitando mais o teorema do valor médio, porque a fórmula de Taylor também é um teorema do valor médio estendido. Eu só fiz pela integral, pelo Lang, né, usando a ideia do Lang, por quê? A estimativa de erro, que é o que está me prendendo aqui desde o começo, ela sai bem natural com as integrais, e aí lá adiante, quando a gente for mexer com logaritmo e arco tangente, vai ser mais fácil a gente fazer, tá? Então eu optei por usar a linha do Lang para facilitar essa parte, que dá um pouco mais de trabalho. Também se faz, mas o que eu ganho
demorando um pouco para demonstrar a forma de Taylor, depois eu vou ter dificuldade para explicar como é que eu faço aquelas estimativas de erro para o arco tangente e para o logaritmo, tá? Detalhe, o arco tangente vai facilitar a gente a fazer aproximações espertas para o π, tá bom, pessoal? Então tá. É, terminando, né? Tá terminando, a gente vai é, agora, se você quiser, né? A estimativa que aparece é a seguinte: se eu tiver, né? Aquele mn mais um, né? Mn mais um, mn mais um, ele é o máximo, né? Do f n mais um de x ou de t no intervalo AB. Tá? É um valor máximo. Você sabe que atinge. A função é contínua no intervalo fechado, ela atinge o valor máximo. Então, existe. E aí, né? No caso, a gente pegou o valor absoluto, isso continua uma função contínua. Portanto, o Rn de B menos A, no caso, né? Ele fica dominado, né? Pelo valor absoluto nessa fórmula aí. B menos A, N mais um. E, portanto, vai ficar Mn mais um sobre N mais um fatorial, B menos A elevado a N mais um. Afirmando, ajeitando aquela afirmação que foi feita. Certinho? Então, a única coisa que falta eu comentar é sobre a unicidade, né? Que é o teorema de unicidade. Vamos fazer um esboço da parte inicial para você entender. Olha lá, ele disse que a minha, eu estava com sorte, eu fiz um cálculo e consegui escrever A0 mais A1x mais ANXN mais G de x. Mas eu estava com tanta sorte que eu consegui estimar esse G de x dessa forma, tá? A conclusão é que, então, esses carinhas aqui, os AIs, são ah, os coeficientes de Taylor. Essa unicidade é muito importante, porque a gente viu que, usando a derivada, a gente monta a forma de Taylor, mas tem outro jeito da gente chegar na forma de Taylor. E aí, com a unicidade, se existe só uma representação, o jeito que eu chegar, eu chego bem. Tá? Essa que é a ideia dessa unicidade. E o Lang é muito feliz quando ele reporta isso aí para nós, né? Então, veja bem, em primeiro lugar, como seria a F no seu esquema de Taylor? Ela seria F de zero mais F', né, de zero, x, eu estou fazendo ela na origem, tá? F2 de zero sobre 2 fatorial, x2 mais Fn de zero sobre n fatorial, xn, mais o Rn, né? Isso aqui, por sua vez, é igual àquilo lá que eu tenho, A0 mais A1, x mais AN, xn, mais aquele tal de G. Bota tudo que tem, a parte de polinômio, bota do lado esquerdo e o resto do lado direito. Então vai ficar assim, ó, de zero menos A0 mais F' de zero menos A1 x mais Fn de zero sobre n fatorial menos a n xn igual a g menos Rn. Se eu fizer, né?
fazendo x igual a zero, eu chego à conclusão que o A0 é o próprio f de zero. Ótimo. Bingo. Ganhei. Tá? Aí, admitindo que eu consegui provar, né? Vou fazer o passo indutivo agora. Passo indutivo. Admitindo que vale para n, né? Que é a n menos 1, por exemplo. No caso, eu não escrevi n mais 1, né? Então, eu vou escrever n menos 1 aqui. É igual a f n menos 1 de zero sobre n menos 1 fatorial. Então, o AN também tem que ser. Tá? Esse é o passo indutivo. Vamos provar. Suponho que todo mundo já está igual, né? Esse cara, inclusive. Qual é a igualdade que você tem olhando lá para cima? A igualdade que você tem olhando lá para cima é a seguinte. É o Fn de zero sobre n fatorial menos a n, xn igual a g de x menos Rn de x. Esse aí eu não sei ainda. Mas aí eu posso dividir todo mundo por xn. Dividir todo mundo por xn, né? Não. Divide todo mundo por xn. Você vai ficar com AN menos Fn de zero sobre n fatorial igual a g de x menos Rn de x sobre x na n. Lembrando, né, olhando para cá para esse cara, que se eu fizer isso aqui, ó, g de x menos Rn de x sobre x na n, isso aqui é menor ou igual que g de x sobre x na n mais Rn de x sobre x a n, tá? Esse aqui fica menor do que C, né? Esse aqui fica menor do que C módulo de x. E esse aqui fica menor do que Mn módulo de x. Ou seja, uma constante vezes x. Se eu fizer, né, fazendo x tender para zero, implica, né, que o limite de g de x menos Rn de x sobre x elevado a n é zero, né? Então, é o que você vai fazer ali em cima. Se eu fizer isso aqui, né, pessoal? Olha lá, né? Basta aqui agora eu fazer o limite quando x vai para zero. Esse aqui vai dar zero. Esse aqui nada tem a ver com x, vai ficar igual a zero. Ou seja, eu provei, né, usando o mesmo truque que estava lá em cima, né? Usei o truque que estava lá em cima, cheguei à conclusão. Peraí que deu uma parada aqui. O que que houve? Cheguei à conclusão que o fato de todos eles, eu vim provando que um implicava no outro c zero, no outro c zero, no outro c zero, e o tal de a n menos 1 ser igual a f n menos 1 de zero sobre n fatorial, com todos os outros que estavam atrás já iguais, implicou em a n ser igual a f n de zero sobre n fatorial. Tá? Observe que você veio desde o começo. O primeiro é, isso implica no segundo, o primeiro, o segundo é, isso implica no terceiro, e por aí vai, né? Então, você chegou finalmente à última parcela. Ou seja, teorema de unicidade
Está aprovado, né? Provando assim o teorema de unicidade, né? Essencialmente, a gente usou aí nas provas, né? Eu vou repetir aqui aquele princípio de indução, né? De indução matemática. Então, uma propriedade P de N, né? Propriedade que vale para N. N que eu considero é esse aqui, tá, pessoal? Mas tem gente que bota o zero, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui a gente prova que P de 1 é zero, né? Quer dizer, P de 1, primeira coisa, P de 1 é válido. Segunda coisa, P de K válido implica P de K mais 1 válido. Isso aqui é o passo indutivo, né? Nós usamos esse truque várias vezes, né? Então, P de N é válido para todo N natural, tá? Só para lembrar que esse é um truque que a gente utiliza para fazer demonstrações. Nós vamos provar ele lá adiante, só mais lá adiante, tá? Então, pessoal, esse é a nossa discussão. Ela foi mais teórica, né? Mais dialética, como eu disse, né? Eu fiquei falando, enchi o quadro aqui o tempo todo. O quadro está todo aqui, né? Depois eu posso até pegar ele para colocar em algum lugar para vocês copiarem, tá? Mas é essencialmente o texto do Lang que está aqui explicado para vocês, viu? Então, essa era a ideia dessa aula da quinta-feira, que infelizmente eu consegui entrar, mas muito tarde, né? Não tinha mais ninguém, só uma aluna que estava. E quando ela entrou, estava até saindo já, que eu pensei que não tinha ninguém, tá bom? Então, eu vou parando por aqui. Eu vou gravar, por precaução, nesse fim de semana, amanhã ou domingo, a nossa aula de segunda-feira, tá? Eu vou deixar ela pronta porque eu não posso confiar. O início da manhã aqui ele é muito ruim. Aí eu deixo gravada a aula, mas assim que eu conseguir entrar, eu posso chamá-los para a gente bater um papo sobre isso, tudo que a gente já tem feito. Tá bom assim? Então, pessoal, eu me despeço e na próxima aula a gente se vê, tá? Ok. Então vamos lá, encerrando nossa reunião. Vamos parar o compartilhamento, parar a gravação.